Cara, nós precisamos parar de falar em Hexa. Nós precisamos parar de falar em Hexa. O Hexa não vai vir enquanto a gente não entender uma coisa muito importante que eu quero falar aqui nesse vídeo agora. Eu quero te falar sobre uma coisa que eu aprendi com a Copa do Mundo e que vai servir para tua vida, para nossa vida, para a gente aplicar em muitas áreas da nossa vida. Então fica aí até o final do vídeo, bora lá. Antes de qualquer coisa, meus amigos, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo para abençoar a vida de alguém. Eu vou tentar aqui trazer algumas lições sobre algo que eu aprendi nessa Copa do Mundo. Para quem não sabe, né, talvez muitas pessoas não saibam, mas eu sou um grande amante do futebol, alguém que gosta muito de futebol, eu assisto, jogo, eu gosto muito de futebol e eu gosto de falar de futebol, mas eu não costumo falar de futebol em paralelo com coisas importantes da vida ou principalmente com coisas importantes da vida cristã. Mas eu quero tentar fazer isso aqui nesse vídeo porque eu estava refletindo sobre algo muito interessante. Esse vídeo aqui vai servir quase como um desabafo. Por que eu disse que a gente precisa parar de falar em Hexa? Deixa só eu refrescar aqui a tua memória. A gente não só está falando disso há muito tempo, como a CBF, nossa querida CBF, lançou um vídeo no Instagram já falando que o Hexa vem em 2030. O Brasil acabou de ser eliminado da Copa de uma forma trágica e a gente já tá falando em Hexa, como se, sei lá, o Hexa fosse passar ali na esquina e aí a gente vai pegar ele. Tipo assim, não, agora não deu, mas em 2030 vem o Hexa. Cara, a gente precisa parar de falar nisso, a gente precisa começar a falar em jogar bem. A gente precisa começar a falar em formar uma seleção competitiva, que chegue para competir e não para passar vergonha, como tem sido há muito tempo. Uma seleção que não consegue vencer seleções de médio porte europeu em Copa do Mundo desde 2002. Desde 2002, toda vez que o Brasil cruza com um europeu de médio porte em Copa do Mundo, o Brasil é eliminado. As últimas eliminações foi para, especificamente, 18 Bélgica, última Copa Croácia, 2022, e a última agora, 26, para Noruega. Então, por mais que são seleções bem organizadas, não são seleções top, são seleções médio porte. Mas aqui está o aprendizado do nosso vídeo. O que eu aprendi com todo esse problema da nossa seleção, com toda essa confusão? Eu aprendi uma coisa: o brasileiro, ele não sabe viver processo. O brasileiro, ele tem uma dificuldade muito grande com processo, com longo prazo. E aí, como eu disse, isso vai se aplicar na tua vida de várias formas e você vai poder estar aplicando isso tanto na tua vida pessoal, do teu dia a dia, do teu trabalho, quanto na tua vida cristã, porque o processo ele é algo que é inevitável na nossa vida. Nós aprendemos a viver processo e às vezes processos longos, de longo prazo, para colher mais na frente. Por que eu disse que a gente tem que parar de falar em Hexa? Porque nós não vamos ganhar Hexa tão cedo enquanto a gente não entender isso. Porque enquanto a gente não entender que nós precisamos de processo, nós precisamos de um ciclo longo. Olha só, o ciclo da seleção brasileira, para essa Copa, foi desastroso. O Ancelotti, que é o treinador agora, ele teve um pouco mais, talvez, de um ano para ficar ao comando da seleção, enquanto outras seleções estão com o mesmo treinador há mais de 4 anos. Não é só o ciclo de Copa de 4 anos, mas com o mesmo treinador há 8 anos, há 10 anos. Então é muito tempo treinando a mesma seleção. Eu quero te lembrar de uma coisa, não sei se você acompanha futebol, mas o PSG contratou Messi, Neymar e tinha o Mbappé. O PSG montou um time de videogame um tempo atrás e não ganharam nada. Porque campeonato francês é obrigação, né? Mas eles queriam Champions League e não ganharam. Aí o Mbappé saiu de lá, foi pro Real Madrid tentar ganhar Champions, o Neymar machucou, não conseguiu mais jogar desde então, o Messi saiu, foi pro Inter Miami, o PSG então contratou um treinador. E esse treinador, ele começou a formar uma cultura dentro do time num processo para ser vencedor. O que aconteceu? Os caras venceram já 2 Champions seguidas nos últimos 2 anos. No que isso se aplica? Cara, processo. Nós precisamos aprender a viver processo. Nós precisamos entender que sem processo não há resultado. Se o Brasil... Eu tenho esperança para 2030 por um motivo só. É provável, se acontecer, porque aqui é uma loucura, o treinador perde 2 jogos e demite. Se acontecer, nós ficarmos com o Carlo Ancelotti por 4 anos, talvez nós possamos sonhar em alguma coisa melhor para 2030. E isso não é pessimismo, isso é a lógica da coisa. É literalmente como o futebol funciona. São poucas as exceções. São poucos... e não é só o futebol, a vida funciona assim. São poucas as exceções onde não houve um processo e se deu a sorte de vencer, de ter sucesso em alguma coisa. Porque o processo ele vai sempre acompanhar os vencedores. O longo prazo sempre vai acompanhar os vencedores. É assim nos investimentos, é assim na fundação de igreja, por exemplo, né? Eu sou missionário, estou há
2 anos aqui num processo de fundação de uma igreja, não é a primeira que a nossa família se envolve na questão da fundação, e uma coisa que eu aprendi nesses 2 anos é exatamente isso: o processo ele é implacável, ele é inevitável. Não é do dia para a noite que você vai de repente se tornar uma igreja grande, relevante dentro de uma cidade. Não, não é. É um processo devagar, cansativo, mas que no longo prazo ele gera muito resultado. Você não vai encontrar nenhum lugar relevante que não tenha tido um longo processo de preparação e de maturação. É assim no futebol, é assim no trabalho, é assim na igreja, é assim em tudo que a gente faz. Então, se eu vou fazer alguma coisa pensando no resultado imediato, que é o que muitos brasileiros fazem, provavelmente nós vamos falhar. Por que as bets estão tendo tanto sucesso no Brasil? Porque é a promessa de dinheiro rápido, de ganho rápido, é viciante. Tentar ficar ganhando rápido. O brasileiro não fala muito de investimento de longo prazo, ele quer o agora. Então, quando eu digo que a Copa do Mundo ela expôs muitos problemas, muitos pecados do coração do brasileiro, é disso que eu estou falando. Nós temos um sério problema com o processo. Nós temos um sério problema com o longo prazo. Nós achamos que as coisas são do dia para a noite. Hoje aí tá todo mundo aplaudindo, por exemplo, a Noruega. Mas vai ver o processo da Noruega. Vai ver o tempo que eles passaram para maturar a seleção, para ter uma geração de jogadores decentes. Vai ver o processo da Croácia, que eliminou a gente na Copa passada. A Croácia, que chegou à final da Copa de 2018, não é só uma geração de jogadores bons, é uma seleção de um processo longo. Mas vamos para as mais conhecidas, a poderosa França, né, que por sinal, do momento que eu tô gravando esse vídeo, França foi eliminada pela Espanha, que também tem um processo muito longo de maturação, de organização tática, um time que vem se preparando há muito tempo. Antes de começar a Copa, eu vou deixar o print aqui, por puro ego mesmo, eu cravei que a Espanha chegaria na final dessa Copa. Eu vou deixar aqui a data certinha do meu palpite aí, se eu não me engano foi dia 17 de abril de 2026, eu coloquei a final da Copa entre Espanha e Brasil. É claro que o Brasil aí é só emoção, foi puro emocionalismo, me emocionei, mas eu cravei a semifinal França e Espanha, e a Espanha passando. E eu não fiz isso porque eu sou um gênio do futebol não também, mas era lógica, eram 2 seleções de muito processo, e eu percebi ali que a Espanha era a única seleção capaz de eliminar essa França, e foi exatamente o que aconteceu. E hoje é acho que hoje é 21 de julho, hoje é dia de secar a Argentina contra a Inglaterra. Mais tarde, eu tô gravando esse vídeo mais cedo, mais tarde tem jogo Inglaterra e Argentina. Na hora que você está vendo esse vídeo, provavelmente já aconteceu, você já sabe se a FIFA ajudou a Argentina ou não, ou se a Argentina não passou. Mas se você é brasileiro e torce pra Argentina, nem fala comigo não. Que isso aí eu não apoio isso aí não. Mas, voltando, deixa eu ver onde é que eu tava. Comecei a falar da Argentina, já fiquei até nervoso. Voltando, os processos. Noruega teve processo, Croácia processo, Espanha um longo processo, a França um grande processo. Não sei se vocês sabiam, mas a França tem um trabalho com jogadores desde a base. Não é só os clubes que cuidam do futebol, dos atletas menores de idade na França. Não, a seleção se envolve na formação desses jogadores, coisa que no Brasil não acontece de forma alguma. Então, nós queremos ganhar pelo acaso, ganhar do nada. Então, por isso que eu digo, nós precisamos parar de falar em Hexa, porque o Hexa não vai vir se nós não pararmos para entender que existe um processo, que sem processo é impossível vencer. Nós precisamos entender isso. Se não tiver um processo de formação, de longo prazo, sem imediatismo, não tem Hexa. Esqueça, não rola. Ninguém ganha do dia para a noite sem processo, sem investimento de longo prazo. Então, a lição desse vídeo é esse. Não é só sobre futebol. Isso aqui é sobre tudo na vida. E eu espero que você aplique isso na tua vida, no teu dia a dia, de ter esse entendimento. Cara, tudo que nós fazemos, não existe nada bom que nasce do dia para a noite. Não existe tudo que presta. Guarde essa frase aí. Tudo que presta leva tempo. Tudo que presta leva tempo para ser criado. Tudo que presta leva tempo para ser formado, para ser maturado, para ser plantado, regado, para que depois você possa colher. Tudo que presta vai levar tempo. Então, você quer, por exemplo, no caso do futebol, queremos uma seleção que seja campeã, leva tempo, processo para amadurecer, para treinar, para organizar. Vencedores são campeões de processos antes de ser campeão de outra coisa. Vencedores sabem viver processo, sabem plantar em longo prazo. Isso serve para tudo na tua vida
Eu espero que você aplique aí. Então é isso aí, eu vou encerrar esse vídeo aqui dessa forma. O celular parou de gravar. Acho que ele não estava aguentando mais também as reclamações. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se vocês curtiram esse tipo de vídeo, se vocês querem que eu faça mais vídeos trazendo análise entre futebol e vida cristã. E é isso, pelo menos vou ter um lugar aqui para falar de futebol, porque minha mulher não aguenta mais ouvir eu falando de futebol. Desde que o Brasil perdeu, eu tô em loop infinito falando do Brasil e dos processos e o quanto que talvez eu poderia ter salvado o Brasil se tivesse virado jogador. Ai, meu Deus do céu. Enfim, é isso aí. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. Deus abençoe tua vida. Até o próximo vídeo.